The frigid December air bit at my exposed cheeks, stinging them a bright, painful red as I stepped out of the car. Snow, an unwelcome guest that morning, had dusted the world in a pristine, if somewhat treacherous blanket of white, muffling the usual hum of distant traffic. It was Christmas Day, and the annual pilgrimage to Grandma and Grandpa's house was underway. A knot, familiar and tight, had begun to form in the pit of my stomach the moment I turned onto their tree-lined street. It wasn't just the cold that made me shiver. The house itself stood like a grand, if slightly weathered matriarch at the end of the cul-de-sac. Its Victorian bones, usually a deep stoic gray, were now adorned with a festive explosion of twinkling LED lights, blue, green, red, and yellow, tracing the eaves and porch railings. A giant, inflatable Santa, his rosy cheeks almost obscuring the front door, waved a stiff, plastic arm in the biting wind. The familiar scent of pine needles, sharp and clean, mixed with the faint, sweet promise of baking, wafted from the partially open kitchen window, a beacon in the cold. I pulled my wool scarf tighter around my neck, the scratchy fibers a small discomfort against the larger, internal one. I pushed open the heavy oak door, which groaned in protest, revealing a blast of warm, spice-laden air that immediately wrapped around me like a thick blanket. It was a sensory assault, a distinct signature of my grandparents' home during the holidays. Cloves, cinnamon, and nutmeg from a simmering potpourri mingled with the richer, savory aroma of roast turkey and sage stuffing. Underneath it all, the subtle metallic tang of old brass polish, and the comforting scent of Grandma's lavender hand cream, ever present. The living room, usually a sanctuary of quiet antique furniture, was a chaotic tableau of festive cheer. A massive Fraser fir, laden with decades of ornaments, fragile glass globes, hand-painted wooden figures, and glitter-dusted pine cones, dominated the corner, its tiny white lights blinking merrily, casting dancing shadows on the high ceilings. Christmas carols, a classic Bing Crosby rendition, played softly from a hidden speaker, almost lost beneath the excited chatter of my extended family. "Darling, you're here!" Grandma's voice, a warm, lilting melody, cut through the din. She emerged from the kitchen, wiping her flour-dusted hands on a pristine white apron embroidered with tiny, smiling gingerbread men. Her silver hair, usually pulled back in a neat bun, had a few rebellious wisps framing her kind, wrinkled face. Her eyes, the same warm hazel as my mother's, crinkled at the corners as she pulled me into a tight embrace. She smelled of cinnamon and comfort. "Come in! Come in! You must be frozen." "Hi, Grandma," I mumbled into her shoulder, a genuine smile finally breaking through my apprehension. Her hugs always felt like coming home, a brief respite from the world's sharp edges. "Happy Christmas." "Happy Christmas, sweetie. Your Aunt Carol and Uncle Bob just got here too. And the kids are already tearing into the cookie plate." She gestured vaguely towards the overflowing coffee table, where my younger cousins, sticky-fingered and sugar-fueled, were indeed engaged in what appeared to be a strategic raid on a towering plate of frosted shortbread. The clinking of porcelain and the murmur of adult conversations filled the space, a symphony of family. I shed my heavy winter coat, draping it over the back of a floral armchair already piled high with other outerwear. The air felt thick with anticipation, and a nervous flutter began in my chest. It wasn't just the usual holiday nerves, the pressure to make small talk and navigate family dynamics. No, it was the specific, heavy dread that always accompanied the knowledge that Grandpa would soon make his grand entrance, or, more accurately, his grand pronouncements. I made my way through the crowded living room, exchanging hugs and air kisses with various aunts, uncles, and cousins. My Uncle Robert, a man whose laugh could shake the foundations of the house, clapped me heartily on the back, nearly sending me sprawling. "Hey, kiddo! Good to see you! How's everything?" His eyes, however, held a flicker of something guarded, a quick glance towards the closed door of Grandpa's study, as if checking for his impending emergence. "Everything's good, Uncle Robert," I replied, trying to project an air of calm I didn't feel. "Just busy, you know." "Ah, the grind, the grind." He chuckled, but the sound was a little less boisterous than usual. He leaned in conspiratorially. "Grandpa's in his study, going over, well, you know, the usual." I knew.
The usual involved market reports, stock portfolios, and the general management of his considerable empire, even on Christmas Day. His work was his life, and he rarely let anyone forget it. The dining room, usually reserved for formal occasions, was now the main stage. The antique mahogany table, polished to a mirror sheen, groaned under the weight of an elaborate feast. A golden brown turkey, glistening with butter and herbs, sat majestically at one end, flanked by steaming bowls of creamy mashed potatoes, bright green bean casserole, candied yams, and a ruby-red cranberry sauce that shimmered under the chandelier's warm glow. The air here was even richer, a concentrated blend of all the culinary delights. I could almost taste the savory richness of gravy and the sharp sweetness of the cranberries just by breathing it in. I found my usual seat, tucked between my Aunt Carol and my cousin Sarah, a spot that offered a good vantage point of the entire table and, crucially, a quick escape route if needed. A delicate, hand-painted porcelain plate sat before me, adorned with a festive holly pattern, next to a heavy silver fork and knife that felt cool and smooth under my fingertips. The linen tablecloth, starched and pressed, smelled faintly of laundry detergent and sunlight. The family slowly began to migrate towards the dining room, a natural gravitational pull towards the food. Chairs scraped against the polished wooden floorboards. Conversations shifted from general pleasantries to excited murmurs about the impending meal. The clinking of glasses, the murmur of voices, the occasional burst of laughter, it all formed a comforting, if slightly overwhelming, hum. Then, the sound that always heralded his presence, the distinct click of the study door, followed by the measured, heavy tread of his footsteps. A subtle ripple went through the room. Conversation seemed to quiet. Laughter died down to polite smiles. Everyone instinctively straightened a little, a collective bracing. Grandpa entered, a towering figure even at his age, his silver hair impeccably combed back from his broad forehead. He wore his usual Christmas attire, a dark, impeccably tailored suit, a crisp white shirt, and a festive, but not ostentatious, silk tie featuring tiny, embroidered reindeer. His eyes, a piercing blue, swept over the room, assessing, judging. He didn't smile readily, and when he did, it rarely reached his eyes. He smelled of expensive cologne and old money. "Well, everyone seems to have managed to arrive on time," he boomed, his voice deep and resonant, cutting through the remaining chatter. It wasn't a question, but a statement of fact, a subtle reminder of his expectations. Good. Starvation is not a virtue, especially on a day of plenty. Grandma, ever the peacemaker, walked over and gently took his arm. "Now, Robert, don't be like that. Everyone's happy to be here. Come, sit. The turkey will get cold." He allowed her to guide him to his place at the head of the table, his movements stiff and deliberate. As he sat, his gaze landed on me, sharp and unwavering. I felt a familiar prickle of discomfort, a sense of being scrutinized, weighed, and found wanting. I tried to offer a small, polite smile, but it felt brittle, forced. The serving began, a choreographed dance of passing platters and filling plates. The aroma intensified, a rich tapestry of savory and sweet. My plate quickly filled with a generous slice of turkey, a dollop of stuffing, a mountain of mashed potatoes, and a spoonful of that vibrant cranberry sauce. I took a deep breath, trying to calm the persistent flutter in my chest. "It's just dinner," I told myself. "Just get through dinner. A mash beer." For a while the conversation was blessedly neutral. Aunt Carol recounted a humorous anecdote about her cat, Uncle Robert discussed the weather, and my cousin Sarah excitedly detailed her plans for her gap year abroad. I contributed a few polite murmurs, taking small, careful bites of the succulent turkey, savoring the rich gravy. The food was, as always, exquisite. Grandma was an unparalleled cook, and this meal was a testament to her dedication. The clinking of forks against porcelain, the soft scraping of knives, the low hum of conversation, it was almost peaceful. Then, inevitably, the lull, a natural pause in the conversation. Perhaps everyone momentarily absorbed in their meal, or perhaps simply waiting for the next conversational baton to be passed. The air, which had been filled with gentle chatter, suddenly felt thinner, colder. The Bing Crosby carols from the living room seemed to fade into an almost inaudible whisper. Grandpa cleared his throat, a loud, attention-grabbing sound.
All eyes, though subtly, turned to him. He wiped his mouth meticulously with his linen napkin, his blue eyes still fixed on me, a faint, almost imperceptible smirk playing on his lips. My stomach clenched. I knew that look. It was the prelude to one of his pronouncements, usually directed at me, or someone else he deemed worthy of his particular brand of wisdom. "So," he began, his voice cutting through the sudden quiet like a freshly sharpened knife. "I haven't seen much of you lately, have I?" I swallowed, the turkey in my mouth suddenly tasting like sawdust. "I've been busy, Grandpa," I managed, my voice a little too high-pitched. "Work, you know." He grunted, a dismissive sound. "Work, yes. I suppose you do have to work. Unlike some people who manage to build something substantial for their future." His gaze intensified, boring into me. The silence around the table was absolute now, thick and suffocating. I could hear the faint stick-tock of the grandfather clock in the hall, counting the seconds. My heart hammered against my ribs, a frantic drum. He leaned back in his chair, a smug expression spreading across his face. He took a slow sip of his water, the crystal glass clinking softly against his teeth, prolonging the agony. Every eye at the table felt like it was burning into me, though no one dared to speak, to interrupt. My Aunt Carol shifted uncomfortably beside me, her fork clattering lightly against her plate as she moved. Then, his eyes narrowed, and the words, sharp and deliberate, sliced through the air, hitting me with the force of a physical blow. "Still living in the house I bought you?" The words hung in the air, heavy and poisonous. My blood ran cold, instantly freezing me in place. The carefully constructed facade of festive cheer shattered around me, leaving me exposed, raw. My fork, halfway to my mouth, clattered onto the porcelain plate, the sound echoing unnaturally loud in the sudden, profound silence that enveloped the entire dining room. My breath caught in my throat, a ragged gasp. My vision blurred slightly. The vibrant colors of the food, the decorations, the faces around me suddenly muted, distant. I felt the heat rise in my cheeks, a burning blush of humiliation, but I couldn't move. I couldn't speak. I just froze. Eu apenas congelei. O ar pareceu rarear-se nos meus pulmões, transformando-se num gelo que me impedia de respirar. As palavras dele, "Ainda a viver na casa que te comprei?" Não eram apenas uma pergunta. Eram uma lâmina afiada que me atravessava, atingindo o osso da minha mais profunda vergonha. A imagem da casa, aquela moradia modesta, mas que para mim representava refúgio, recomeço após tudo, agora estava manchada, reduzida a símbolo da minha dependência, da minha falha em ser verdadeiramente independente. O calor que subira as minhas bochechas transformou-se numa onda de fogo que se espalhou por todo o meu pescoço e peito, ardendo sob a minha pele como se eu tivesse sido marcada a ferro. O som do meu garfo, a cair na porcelana da travessa, clink agudo e solitário, reverberava na minha mente, ecoando a fragilidade do meu próprio ser. O silêncio que se seguiu não era silêncio vazio, mas vácuo denso e pesado, preenchido com a expectativa sufocante de todos à mesa. Eu podia sentir o peso de cada olhar, mesmo com a minha visão ligeiramente turva, como se fossem raios laser perfurando-me. Cada batida frenética do meu coração parecia amplificada, tambor descontrolado a ressoar nos meus ouvidos. O cheiro do peru assado, antes tão convidativo e reconfortante, agora parecia nauseabundo, misturando-se com o aroma adocicado do molho de arandos e o picante do alecrim, criando uma mistura enjoativa que me apertava o estômago. Senti nó na garganta, uma mistura de bile e lágrimas não derramadas. O suor frio começou a acumular-se nas minhas palmas, e tive que cerrar os punhos sob a mesa, as unhas cravando-se na carne para me ancorar, para não desabar ali mesmo. Os olhos dele, brilhantes e implacáveis, continuavam fixos em mim. Não havia raiva explícita, mas sim uma complacência fria, deleite perverso na minha humilhação. Ele não disse mais nada, apenas me observava, permitindo que a pergunta pairasse no ar,
que o silêncio fizesse o SU trabalho, roendo as minhas defesas. O PT das toque do relógio de pêndulo no corredor, antes ruido de fundo, agora parecia contar os segundos da minha tortura, cada tic uma picada na minha pele sensível. Podia jurar que ouvia o som da minha própria respiração entrecortada, lamento abafado que só eu conseguia ouvir. A meu lado, a tia Carol, que já se tinha mexido desconfortavelmente, agora parecia encolher-se ligeiramente na sua cadeira. O cheiro do seu perfume floral, que normalmente me trazia uma sensação de conforto, agora misturava-se com o cheiro da minha própria ansiedade, almiscar metálico e azedo. Ela tossiu discretamente, pequeno som seco que soou colossal na quietude da sala. Os seus olhos, quando finalmente os desviei das dele para os dela, estavam cheios de uma compaixão dolorosa, quase pedido de desculpa silencioso. Ela esticou a mão hesitante sobre a mesa, e a ponta dos seus dedos rocou o meu pulso, toque leve, mas que para mim foi como choque elétrico, lembrete de que eu não estava completamente sozinha, mas também de que todos estavam a observar. Eu queria falar, queria gritar, queria desaparecer. Uma torrente de réplicas, de justificativas, de raiva borbulhava dentro de mim, mas as minhas cordas vocais pareciam ter sido amarradas. A minha boca estava seca, a língua pesada e inútil. Tentei engolir, mas a garganta parecia ter se fechado, músculo tenso e inflexível. Os meus olhos, antes desfocados, começaram a lacrimejar, não de tristeza, mas de uma fúria impotente, que ameaçava transbordar. Ele, o meu tio, que eu sempre vi como uma figura de autoridade, agora parecia predador. Ele inclinou a cabeça ligeiramente para o lado, pequeno sorriso, quase imperceptível, a brincar nos cantos dos seus lábios, como se estivesse a desfrutar do espetáculo. Ele pegou no seu copo de cristal, os dedos longos e finos envolvendo o vidro, e levou-o novamente aos lábios, tomando outro gole lento de água. O pequeno tidro, do cristal contra os seus dentes, antes uma irritação menor, agora era uma provocação deliberada, ritmo lento e calculado para prolongar a minha agonia. A luz do candelabro acima da mesa refletia-se na água, criando pequenos arco-íris que dançavam na superfície, alheios à escuridão que se formava dentro de mim. Bem? A voz dele cortou o ar novamente, desta vez mais suave, quase murmúrio, mas carregada de uma autoridade inquestionável. Era a suavidade de uma cobra antes de atacar. Não tens nada a dizer, querida, ou a língua também te foi comprada? A última palavra, comprada, foi pronunciada com sarcasmo tão afiado, que cortou mais fundo do que qualquer grito. A tia Carol soltou pequeno som de desaprovação, quase gemido abafado, e apertou a minha mão com mais firmeza sob a mesa. O seu anel, liso e frio, pressionou a minha pele, lembrete tátil da sua presença, e do seu apoio silencioso. A raiva finalmente encontrou uma fenda na minha paralisia. Não era uma raiva explosiva, mas uma fúria gélida, núcleo de resistência, que começou a formigar no meu peito. Eu não era uma criança, não era fantoche. Eu não podia deixar que ele me destruísse assim, não na frente de todos. A imagem da minha mãe, cujo orgulho ele teria dilacerado com as suas palavras, surgiu na minha mente, dando-me uma forca inesperada. Forcando a minha garganta a abrir, senti arranhão doloroso, como se as palavras estivessem presas por espinhos. O ar entrou nos meus pulmões com som sibilante, e tentei endireitar a minha postura, mesmo que apenas centímetro, para enfrentar o seu olhar. A visão da minha tia, com seus olhos preocupados, deu-me o último empurrão. Sim, a minha voz saiu rouca,
quase sussurro, mas audível no silêncio passado. Era a primeira palavra que eu pronunciava desde que ele começara a tortura. O som parecia estranho, fraco, mas era meu. Sim, ainda vivo na casa. A minha voz ganhou pouco mais de força com cada palavra, ainda que tremendo. A casa que me embarentaste. A ênfase na palavra, empresteste, foi quase imperceptível, mas para mim foi uma declaração de guerra, uma correção sutil, mas fundamental, e sua narrativa de passe. O sorriso dele vacilou ligeiramente, flash de irritação a passar pelos seus olhos, mas ele rapidamente o substituiu por uma expressão de desdém. Ele levantou uma sobrancelha, desafiador. Empréstimo? Curioso. Da última vez que verifiquei, empréstimos têm termos de pagamento, querida. Quais são os teus exatamente? O meu estômago revirou-se como ataque direto. Ele não me ia dar tréguas. O cheiro do vinho tinto na taça à minha frente, bordeaux caro, encheu as minhas narinas, e por momento desejei poder derramar o seu conteúdo na cara dele. A minha mão estremeceu ligeiramente onde estava apertada da tia Carol. Ela apertou a minha em retorno, aviso silencioso, mas também encorajamento. Os termos, eu respondi, a voz ainda pouco trêmula, mas mais firme agora, eram que eu te pagaria de volta quando pudesse, e é o que estou a fazer, cada centavo. A mentira saiu da minha boca tão facilmente, tão convincentemente, que quase acreditei nela. A verdade era que eu mal conseguia pagar as contas, e o dinheiro que ele me tinha emprestado parecia abismo intransponível, mas eu não lhe daria essa satisfação. Ele soltou uma risada curta e seca, sem alegria, que ecoou pela sala. Cada centavo? É mesmo? Porque, pelo que me lembro, já passaram o quê? 3 anos? 4? E até agora, o que recebi? Cartão de Natal? E uma promessa vazia? Ele inclinou-se ligeiramente para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, as suas palavras como adagas afiadas. O seu olhar varreu a mesa, abrangendo os outros parentes, buscando a sua cumplicidade no meu julgamento. Ninguém se mexeu, ninguém falou. O silêncio era esmagador, mas agora era silêncio diferente. Não era apenas de expectativa, mas de desconforto palpável, de pessoas que queriam estar em qualquer outro lugar. O meu rosto queimava de vergonha, mas eu forcei-me a erguer o queixo. Estou a trabalhar nisso, tio. Eu forcei. A minha voz agora mais controlada, embora ainda pouco rouca. Não é fácil. Mas vou pagar-te. Não te preocupes, a raiva estava a alimentar-me, dando-me uma forca, que eu não sabia que tinha. Eu não ia chorar, não na frente dele, não na frente de ninguém. Ele bufou, som desdenhoso. Ah, não me preocupar, que gentil da tua parte. Mas sabes, o dinheiro tem certo valor de tempo. E a paciência? A minha paciência está a esgotar-se, querida. É uma propriedade valiosa, afinal. Ele fez uma pausa, o seu olhar perfurando o meu, e então, com uma lentidão calculada, ele ergueu a mão para a sua taça de vinho, girando o líquido escuro, observando-o. O cheiro do vinho, antes nauseabundo, agora era apenas detalhe. Toda a minha concentração estava nele, na sua próxima jogada. Eu podia sentir o meu corpo inteiro tenso, pronto para absorver o próximo golpe, ou para revidar, se eu usasse. O tic-toc do relógio parecia ter acelerado, e o ar na sala estava tão denso que me parecia difícil até mesmo respirar. O tic-toc do relógio parecia ter acelerado, e o ar na sala estava tão denso que me parecia difícil até mesmo respirar. Eu não ia dar-lhe o prazer de me ver desmoronar. Não ia permitir que ele definisse a minha história com as suas palavras afiadas. Quando ele ergueu a mão para a taça,
num gesto calculado para esticar o meu sofrimento. Algo dentro de mim me estalou. A raiva, antes uma brasa, irrompeu numa chama fria e controlada. Não te preocupes, tio. Eu repeti, a minha voz agora firme, cortando o silêncio com a precisão de uma navalha, antes que ele pudesse proferir a sua próxima humilhação. Ele parou, o vinho ainda a girar na taca, os olhos fixos nos meus, surpreso com a minha interrupção. Não te preocupes porque não vou esperar que tua paciência se esgote. Respirei fundo, sentindo o ar denso finalmente ceder pouco. Já tomei as minhas providências. Vendi a quota que tinha nas terras da avó no Alentejo. Assinei os papéis esta manhã. O dinheiro estará na minha conta em 2 dias úteis. E no terceiro dia útil estará na tua. Quote. A taca de vinho parou de girar. E o rosto, antes de exibir sorriso arrogante, contraiu-se numa expressão de choque genuíno. Ele não esperava aquilo. Ninguém esperava. O silêncio na sala não era mais de desconforto ou expectativa, mas de aturdimento paralisante. Os meus outros parentes, que até então pareciam estátuas, moveram-se ligeiramente nas suas cadeiras, alguns olhares chocados a passarem do meu tio para mim e de volta. As terras da avó, ele conseguiu finalmente balbuciar, a sua voz sussurro incrédulo, desprovida de qualquer vestígio da sua habitual autoridade. Ele estava a tentar recuperar o controlo, mas a sua base de poder tinha sido subitamente removida. Sim, as terras da avó, eu confirmei, a minha voz a ganhar ainda mais forca. Era sacrifício, sim, uma parte da minha herança. Pedaço de memórias, mas era preço que eu estava disposta a pagar pela minha dignidade e pela minha liberdade. O valor cobrira a dívida com juros e ainda sobrara pouco para eu começar de novo, sem depender de favores ou da paciência de ninguém. Erguer o queixo não era mais esforço, era uma posição natural. Não haverá mais valor de tempo para ti me chantageares, nem mais juros a acumular. A dívida será paga na totalidade, e a partir desse momento, não teremos mais assuntos financeiros pendentes. Ele abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. O seu olhar, antes perforante, estava agora vazio, derrotado. Ele tinha perdido o seu público, a sua arma, e o seu palco. O jogo tinha terminado, e eu tinha virado a mesa. Lentamente, mas com uma determinação inabalável, eu empurrei a minha cadeira para trás. O som arranhou o chão, quebrando o silêncio sepulcral que ainda pairava sobre a sala. Levantei-me, os meus olhos varreram os rostos dos outros parentes, que me olhavam com uma mistura de admiração, choque e alívio. Não havia mais vergonha no meu rosto, apenas uma resolução fria. Com licença, eu disse, não a pedir permissão, mas a anunciar a minha partida. Não a esperei por uma resposta, por aceno, por nada. Dei as costas à mesa, ao vinho, ao tio derrotado, e aos parentes em choque. Cada passo que dava em direção à porta era mais leve que o anterior, como se peso imenso tivesse sido retirado dos meus ombros. O ar lá fora, ao contrário do denso e opressor da sala de jantar, parecia fresco e limpo, enchendo os meus pulmões, com a promessa de futuro que, embora incerto, seria finalmente meu. A porta fechou-se suavemente atrás de mim, selando o fim daquele capítulo, daquela humilhação, e abrindo-me caminho para a minha própria liberdade.